Aleluias. Glória ao teu nome, Senhor. Graça e paz, irmãos. Pode se assentar. Hoje foi um dia daqueles onde me levantei pela manhã e no meu devocional o amor de Deus me constrangeu. E como é gostoso ser constrangido pelo amor de Deus. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar ao seu coração também. O amor dele, esse pai que o pastor Israel estava mencionando aqui, é sobre ele que eu quero falar hoje. E eu tenho certeza que ele tem algo muito especial para falar ao seu coração, amém? Abra a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11 em diante. É uma passagem já conhecida praticamente da igreja, mas Deus a cada dia Ele tem algo novo para falar com a gente. E confesso para os irmãos que no meu devocional eu fui buscar Deus em relação do que ministrar na igreja hoje. Fui para o trabalho, passou o dia, e eu na agitação do dia a dia, eu fui lá e opa, vai ser isso aqui que eu vou ministrar, pastor. Maravilha, tudo em paz. 45 minutos, segundo tempo, estava lá com a palavra preparada. Aí peguei minha motinha, subi nela e vim por essa estrada. E Deus falou comigo, mas quem disse que é sobre isso que eu quero falar hoje? E eu estou com o esboço aqui na mão. Até falei para minha esposa, gata, não me sinto à vontade para pregar isso, porque Deus Ele quer que eu fale sobre o seu amor e não sobre o tema que eu havia escolhido. E a gente tem que mudar em cima da hora, né? É Deus. Então vamos lá, irmãos. Lucas capítulo 15, versículo 11, conta a história onde com certeza na sua Bíblia está marcada a parábola do filho pródigo. E diz assim: E disse Jesus: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai então repartiu por eles a sua renda, a sua fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou todo o seu bem, vivendo de uma maneira desapropriada, ou em algumas traduções, dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou ali a passar necessidades. Foi e chegou então a um dos cidadãos daquela terra, e aquele qual o mandou para os seus campos, para que ali apacentasse os seus porcos. E desejava então comer ou encher o seu estômago com a comida que eles estavam ali alimentando os porcos, mas ninguém lhe dava nada. E tornando em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou lhe dizer: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me então como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ele o avistou de longe, o seu pai então, movido de íntima compaixão, saiu correndo e se lançou ao pescoço do seu filho e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, veste-o, põe nele também um anel em sua mão e uma sandália nos seus pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Até aqui, meus irmãos. É engraçado que quando Deus Ele quer falar conosco, Ele, claro, nos leva às suas escrituras, mas sempre nos traz à memória algo que aconteceu em nossa vida. E quando eu estava meditando nessa palavra, em cima da moto, Deus me levou lá nos meus 13 anos. Quando com 13 anos eu decidi fugir da minha casa. Deixei a minha mãe, e um garotinho de 13 anos, cruzei ali um bairro de uma outra cidade, para poder chegar na casa ali da minha avó, e ali eu fiquei.
tive que passar diante de juiz, com a minha mãe ao meu lado, e eu dizer que eu não queria ficar com ela. E foi uma decisão muito errônea da minha parte, como esse jovem havia tomado. E por 2 longos anos, eu comecei a comer as bolotas dos porcos. Comecei a andar por caminhos que eu não gostaria de ter andado. Comecei a passar necessidade que eu não gostaria de ter passado. Tudo por conta de orgulho. E Deus me constrangeu e disse: filho, mas você se recorda o dia que você venceu o seu orgulho e tomou uma decisão como este jovem e foi procurar a sua mãe? Ela estava de braços abertos te esperando. E essa história, ela conta a história de 2 jovens. Na verdade, relata a história no começo de um jovem que, antes do tempo devido, ele chega ao seu pai e diz: pai, eu quero minha parte da herança. E era normal para os judeus um pai ele separar a herança para os seus filhos. E geralmente o filho mais velho, ele sempre ficava com a porção dobrada. Só que essa herança, ela só vinha para a mão dos filhos depois que o pai morresse. E antes do tempo da morte do seu pai, esse jovem ele chega e pede a parte da herança. E eu creio que não foi de imediato. O pai até tentou: filho, mas você não está pronto para receber isso ainda. Eu acho que não é o momento. E de tanta insistência, o pai acabou então dando, Isso, estou deduzindo aqui, a Bíblia não fala isso. Mas qual é o pai que vê um filho despreparado e vai lhe dar? Eu fico imaginando, a Sofia, pastor Jaime, chegando e pedindo: pai, me empresta a chave do carro para mim dar uma volta. Você vai explicar: filha, não está no seu tempo ainda. Quando você estiver na idade certa, estiver preparado, está aqui a chave do teu carro. E esse pai então acaba cedendo a parte da herança para aquele jovem. E aquele jovem então, ele parte para uma terra distante. Partindo para uma terra distante, ele começa a gastar de uma maneira ilícita, de uma maneira, como a Bíblia fala, dissoluta, sabe? Gastar ali de uma maneira imprópria todos os seus bens. E assim que termina toda aquela parte daquela herança, naquela terra se estabelece um tempo de grande fome. E ele, desesperado, não sabe o que fazer. Ele procura um cidadão daquela cidade e diz: ei, eu preciso de trabalho, você tem? E o que é oferecido para ele? Um judeu: trabalhar com porcos. Judeu trabalhar com porcos era uma das maiores ofensas, porque os judeus ele considerava todos os animais com unhas fendidas como animais impuros. Então ele ia se misturar com algo que era impuro para a cultura dele. E assim mesmo ele foi e começou a cuidar daqueles porcos. E em um determinado momento ele viu ali aquela alimentação, aquela lavagem que era levada ali para os porcos, e o estômago dele, eu tenho certeza que roncando, ele disse: uau, que vontade que eu tenho de comer isso. E nem sequer a comida dos porcos ofereceram para ele. Aí naquele momento de desespero ele cai em si e diz: poxa, lá no meu pai até os empregados comiam melhor, e eu aqui desejando comer a comida dos porcos. Vou voltar para o meu pai. O segredo é esse. O segredo é reconhecer aonde a gente erra. O segredo é reconhecer aonde a gente caiu e cair em si e dizer: opa, eu acho que ainda existe uma chance. E aquele jovem então começa a planejar em sua cabeça: eu vou voltar lá para o meu pai. E começou a ensaiar. Vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, já não sou digno mais de ser chamado de teu filho. E depois de alguns ensaios, aquele jovem sai e trilha aquele caminho de a pé. E seu pai, não sei o que ele estava fazendo ali na porta da sua fazenda, ali nas suas terras. Ele olha distante e ele fala: ei, eu conheço, olha o andar dele, é o meu filho. E a Bíblia fala então que aquele homem, ele sai correndo de encontro ao seu filho. E aqui algo me chama a atenção, porque naquele tempo os homens não andavam com uma calça jeans como eu, como você está andando aqui. Não tinha suas bermudas, não tinha sua calça de ginástica. Eles andavam com aquelas túnicas que iam até o calcanhar. E eu não sei, vocês mulheres talvez possam me dizer melhor, já experimentaram correr de vestido? É meio difícil. Alguns estudiosos dizem que aquele homem, tamanho era a compaixão que ele teve para o seu filho. Ele levanta aquela túnica, talvez até mostrando o que não deveria, e sai correndo sem se preocupar com nada. E ele parte então de encontro àquele jovem.
o agarra e começa a beijar. E aquele jovem tentando dizer: pai, 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 olha pai, eu pequei. E o pai abraçando, beijando. Sabe, quanto mais o filho tentava se justificar, aquele pai beijava. Filho, não estou preocupado com o que você fez. Filho, não estou preocupado com a vida que você teve, filho. Eu sei de uma coisa, filho. Para mim você estava perdido, e de repente eu tenho você aqui de volta. Ei, meus servos, olha meu filho, traga a melhor roupa para ele. Traga também um anel e coloque nos seus dedos. Olha, dê uma sandália, porque veja, aquele jovem, se o pai pediu uma sandália, porque com certeza ele estava descalço. Ele trilhou todo aquele caminho descalço. E o pai então pede para trazer uma sandália. E de repente pede para matar ali um bezerro cevado. E ali começa uma grande festa. E o pai se alegrou porque o filho havia voltado. Irmãos, em nossa caminhada com Cristo, eu não sei você, em um momento da minha vida que eu me lembro, eu quase me tornei um filho pródigo. Sabe por quê? Porque é normal na nossa caminhada a gente vir e começar a ouvir sobre as promessas de Deus. Que Deus te promete isso, são mais de 8.000 promessas para você. E você começa então, naquela imaturidade, dizer: opa, é para mim. Você começa a orar pedindo a Deus por algumas coisas, só que tudo tem um tempo certo. E de repente você pede algo, e Deus, movido talvez da sua compaixão, Ele acaba te cedendo. Ele cede aquilo que você pede. Eu me recordo muito bem de um amigo meu, que o maior desejo dele era ter uma casa na praia. É errado? É claro que não. Relutando, ele conseguiu uma casa na praia. Consequência disso, passaram alguns dias, algum tempo. Preciso cuidar da minha casa na praia. Os cultos já deixaram de ser de tamanha importância para ele. Feriado prolongado, eu tenho que ir para a praia, pastor. Afinal de contas, Deus me deu uma bênção, eu tenho que usufruir. E sem a gente perceber, meu querido, a gente também vai se afastando do Pai. Essa pandemia, ela nos trouxe muita lição. Talvez você não recebeu a bênção. Talvez você recebeu um alerta: fique em casa. O mundo, ele disse para você: fique em casa. E a coisa é tão espiritual, meus irmãos, que eu não sei se vocês perceberam, as igrejas foram o último estabelecimento a ser liberado, para que o público se reunisse. Bares foram abertos, lanchonetes foram abertos, shops foram abertos, tudo foi aberto. Mas a igreja ficou em última instância. E com isso, infelizmente, muitos dos filhos, eles acabaram se envolvendo com coisas que não deveria. A Netflix triplicou no seu público. Facebook, então, Instagram, como se multiplicou. Aqueles que ficavam em frente de um televisor porque não tinham o que fazer, ficavam ali se alimentando, e muitas vezes com as bolotas dos porcos. E assim como esse jovem, quando Deus falou comigo, disse: filho, você sabe por que eu quero que você ministre essa palavra hoje? Que você fale do meu amor? Porque muitos dos meus filhos estão como este jovem. Hoje estão distantes, mas ensaiando. Como que eu faço para poder voltar? Afinal de contas, o pecado, quando ele entra na vida de um cristão, a primeira coisa que ele traz, sabe o que é? A vergonha, é o medo. Ele traz. E a gente então acaba ficando aqui distante. A gente acaba como esse jovem, começa a ensaiar: será que eu vou nesse domingo? Será que eu vou naquela quarta? O que eu faço? Nós cantamos uma música aqui, que aquela música ela mexe demais ao meu coração. Quem já pisou no Santo dos Santos não quer ficar em outro lugar. Não quer ficar em outro lugar. E aquele filho, ele estava em uma situação de vergonha também. Mas em um momento ele teve que tomar uma decisão: ou eu continuo a vida que eu estou, e o processo de decadência cada vez vai ser maior,
porque um abismo vai puxando um outro abismo. Ou eu quebro a barreira do orgulho, eu quebro a barreira da vergonha, e vou saber se meu pai ainda me aceita. Eu me recordo que quando pastoreávamos uma igreja lá em São Paulo, a gente realizava encontros de 3 dias. E fazíamos sempre antes do encontro um pré-encontro dentro da igreja com as pessoas que iam passar por este encontro. E realizávamos ali uma ilustração e contávamos uma história parecida com essa, de um jovem também que deixou o seu pai por causa de uma confusão e percebendo que estava carente do amor do pai, ele decide voltar e fica ensaiando. E ele escreve uma carta para o seu pai e diz: pai, eu sei que eu pisei na bola, eu sei que eu errei contra o Senhor e me sinto envergonhado, mas eu quero recomeçar. Então eu quero fazer o seguinte, pai: eu vou pegar o trem, e quando o trem estiver se aproximando da nossa casa, que ficava assim bem na estrada, bem na beirada da estrada, pai, sabe aquela árvore enorme que tem na frente de casa, pai? Se o Senhor decidir me perdoar, pai, coloca nela, pai, uma bandeirinha branca ali, te pendura uma toalhinha branca, só para mim saber que o Senhor me perdoou e que eu possa descer em paz na próxima estação. E aquele jovem então pegou o trem e, sentado ali, eu fico imaginando seu coração angustiado, sabendo se o pai iria liberá-lo ou não, iria perdoá-lo ou não. E quando se aproximava, ele sem coragem de levantar a cabeça para olhar na janela e avistar a árvore, ele perguntou para um rapaz que estava sentado ao lado dele e disse: escuta, por favor, me faça algo. Nós vamos passar daqui a pouco, daqui a alguns instantes, em frente de uma fazenda, e nessa fazenda tem uma árvore bem grande. Verifica para mim se naquela árvore tem uma bandeirinha branca, um pano branco, por favor. E o jovem, sem entender nada, disse: tudo bem. Ele abaixou a cabeça e quando se aproximou, chegou em frente, ele falou: e aí, o que tem? Ele falou: olha, estou vendo a árvore, mas não tem uma bandeirinha branca. A árvore toda está forrada de branco. É sinal que o pai havia perdoado. E o jovem então desceu e foi lá e recomeçou tudo de novo. E esse jovem, quando caiu em si, meu querido, ele percebeu que tinha um pai, ele se lembrou que tinha um pai, e o pai o amava verdadeiramente, e decidiu voltar. Venceu primeiro a barreira do orgulho, venceu a barreira da vergonha, do medo, e foi procurar o pai. E por mais que ele tentasse se justificar, o pai não lhe permitia abrir a boca. Tudo que ele queria lhe abraçar, lhe beijar e festejar, porque o filho que havia se perdido voltou. E você que me escuta nessa noite, talvez você que está aqui me escutando, embora esteja aqui, o seu coração está distante um pouquinho do pai. Deixa eu te falar, o pai nunca te abandonou. O pai te espera de braços abertos. E o pai não quer ouvir as suas justificativas. O pai ele não se importa com aquilo que você fez, deixou de fazer. O que ele quer é te ter nos braços dele. O pai, assim que o vê, ele pede: ei, meus servos, traga roupas limpas para o meu filho. Querido, a primeira coisa que Deus ele faz, depois que nós nos afastamos dele, sabe o que é? Trocar as nossas vestimentas. Lá fora existem muitas impurezas, existem muitas sujeiras. O fora que eu digo é até mesmo dentro da nossa casa. Infelizmente, a gente abre a porta da nossa casa perante uma internet, uma televisão. Infelizmente, muita sujeira entra dentro dela. E a primeira coisa que o pai fala é: precisamos trocar as suas vestes. E a veste fala de honra. Por mais que você se sentiu desonrado, filho, longe da minha presença, por mais que o mundo te judiou, por mais que o mundo te machucou, filho, comigo ainda você tem honra, filho. Comigo você ainda tem honra. Ele olha e diz: filho, você precisa de um anel, traga um anel. O anel, ele simboliza a autoridade. E é muito comum nós ouvimos de pessoas que de repente se afastam do caminho do Senhor, fica por fora algum tempo. Quando ele volta, essa pessoa ela já era tomada de dons. O cara orava
os enfermos eram curados, sinais e maravilhas aconteciam quando ele orava, o céu se movia. E ele vem para a igreja e aquilo parece que ficou tudo escondido, ficou tudo paralisado, parece que perdeu. Sabe por quê? Porque ele acha que ele perdeu a autoridade. E a primeira coisa que a gente volta, Deus ele fala: filho, estende as suas mãos. Você ainda vai ser revestido da minha autoridade. Porque eu te designei, filho, para que em meu nome demônios se prostrem diante de você. Em meu nome, filho, você orando, você pode mudar situações que para pessoas parecem impossíveis. Sabe por quê? Porque a oração do justo, filho, para mim você é justo. Se você está sendo honrado, filho, para mim você é justo. E a oração do justo, ela muito pode em seus efeitos, filho. Então se reveste da autoridade de novo, filho. Você não perdeu aquilo que um dia você tinha. O filho pode ter perdido as bênçãos que o pai havia dado para ele, mas não perdeu a honra, não perdeu o amor, não perdeu o respeito, e nem tampouco a autoridade. Eu tenho certeza que na ausência do pai, quando chegava alguém naquela fazenda, o filho respondia por ele: olha, meu pai não está, mas você precisa de alguma coisa? Eu sou filho dele. E assim somos nós aqui nessa terra, embaixadores de Cristo. Embora as pessoas não vejam Deus, elas consultam os filhos de Deus, e através dos filhos de Deus elas alcançam aquilo que elas precisam. Deus se manifesta através da vida dos seus filhos aqui, porque aos seus filhos Ele reveste a autoridade. Meu querido, aceite ou não, você é revestido de autoridade. Me recordo de um episódio onde fiz um atendimento de libertação. Assim que cheguei na igreja, tinha um jovem lá endemoniado, estava eu e a minha esposa, e a gente foi lá então, ajudar aquele jovem lá. E aquele jovem, depois que foi liberto, ele começou a chorar, me abraçou e disse: cara, eu sou filho de pastor. Eu falei: você é filho de pastor? Eu falei: sou filho de pastor, mas ontem eu saí com os meus amigos, e saindo com os meus amigos, a gente acabou bebendo. Bebi, e naquela adrenalina toda, estávamos passando e vimos ali um pessoal fazendo uns trabalhos de macumba, e passamos ali para poder bagunçar com eles, e ficamos ali bagunçando com eles. E de repente, o pai de santo que estava ali, liderando aquele grupo, ele olha para mim e diz: o que você está fazendo aqui? E ele, todo atemorizado, diz: como assim? Você não é dos nossos. Sabe por quê? Porque viu o selo. Ele viu o selo do Espírito que havia. Por mais que ele tivesse caminhado errado, querido, uma vez que Deus te chamou, Ele não abre mão de você. A palavra de Deus diz que aquele que um dia se chegou a Ele, de maneira alguma Ele lança fora. E ainda que você esteja distante, ensaiando como este jovem, de como voltar, saiba, Deus está te esperando, com uma roupa nova, com um anel no dedo. E fala das sandálias. As sandálias apontam para o nosso caminhar. A tendência da nossa carne, quando nos afastamos de Deus, é andar por caminhos que nós não queremos, que nós não gostamos, que não é lícito diante de Deus, que Deus não se agrada. Mas Deus nunca nos proíbe de caminhar. Se uma coisa que eu tenho muito convicto no meu coração da prova do amor de Deus, além de João 3,16, é a convicção de que Ele me deu um livre-arbítrio para mim tomar as decisões que eu quero da minha vida. E o caminhar pertence a mim. Só que todos os dias, ao me levantar no meu devocional, eu falei assim: Senhor, vou ser teimoso mais uma vez, eu não quero o meu livre-arbítrio, eu entrego ele nas tuas mãos para poder fazer a tua vontade. Pai, que o teu Espírito me conduza por caminhos de verdade e de justiça. E aquele jovem, na sua caminhada, ele andou por lugares que não deveria, se prostituiu, bebeu, se embriagou, fez tantas coisas erradas, e volta descalço, porque o que o mundo deixa para nós é isso. Ele arranca as sandálias do Evangelho e coloca o que Ele quer nos nossos pés, nos conduz para lugares onde nós, ao invés de anunciarmos o Evangelho, nós vamos profanar o nome de Deus. Por isso então se fez necessário então aquele pai dizer: olha, meu filho está descalço, o meu filho ainda tem contato com o mundo.
Coloca nos pés dele a minha sandália. E colocou a sandália. E não é à toa que essa parábola foi contada por um pai que não é como eu, que não é como você, que muitas vezes vai medir se os nossos filhos merecem ou não merecem receber o que eles querem. Nosso pai, ele não dá nada para nós porque nós merecemos. Ele só dá para nós porque ele é bom. Só porque ele é bom. Não é por mérito. Então você que está aqui nos ouvindo aqui hoje, você que está nos ouvindo aí pela sua casa, meu querido, eu não sei pelos caminhos que você tem andado, eu não sei como você tem desperdiçado tudo aquilo que um dia você já provou de Deus. Sabe, aquela emoção que um simples dedilhar aqui de um violão trazia quebrantamento ao teu coração. Quando você menos esperava, você estava soltando lágrima pelos seus olhos. Ao meditar na palavra de Deus, o seu coração queimava. E de repente você está: Senhor, traz de volta essa glória para mim. Traz de volta, eu quero voltar a sentir, Pai. Eu quero poder ser como eu era antes, no mínimo, como eu era antes. Deus está te esperando, como aquele pai. E se precisar sair correndo, Ele vai sair correndo ao seu encontro. E quem sabe Ele já não tem feito isso? Quantos irmãos não têm batido na sua porta dizendo: irmão, estou sentindo tanta sua falta. Você faz falta naquele lugar. Vamos lá de novo, nós temos uma missão. O Pai está querendo colocar uma sandália nos seus pés, porque Ele te designou para você ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Ele não colocou uma sandália nos seus pés para você ir para o mundo. Ele disse: ide por todo mundo e ali pregue o Evangelho, faça discípulos, batize essas pessoas, leva elas a ser meus discípulos. Já recebeu honra, já recebeu autoridade e já recebeu direção. O que mais está te faltando? Será que não é tão somente vencer? Outra parte daqueles que estão desigrejados, estou dizendo que não é crente, entenda bem. Estou dizendo daqueles que estão desigrejados. Como eu disse, o mundo ele é sugestivo. Hoje assistir o culto de casa é gostoso, é cômodo, mas não deveria, sabe, fugir da essência, que é estar no calor humano. Vai chegar um tempo que nós vamos estar se abraçando aqui, pastor Jaime, pastor Israel. Saudade que eu tenho daquele abraço apertado, daquele abraço gostoso nos meus irmãos. Não tive o privilégio ainda, meu irmão, de dar aquele abraço gostoso. Mas se você falar para mim que não tem problema, eu te abraço, tá? Eu quero manifestar o amor de Deus. Aonde eu for, eu quero manifestar o amor de Deus, porque eu sei que um dia eu fui pródigo. É quando eu precisei, eu encontrei um pai. Encontrei um pai que estava de braços abertos. Um pai que me amou, que trocou as minhas vestes, me deu autoridade, me fez assentar no mais alto lugar junto com Ele. A palavra de Deus diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso aqui é passageiro. Seu lugar não é esse. O mundo não te merece, meu querido. O mundo não te merece. O mundo não sabe dar o valor que você tem. O que ele te oferece é o que Satanás tentou oferecer: ouro, prata, reinos. Mas Jesus não. Jesus lhe ofereceu o sangue dele, por você, por mim, só porque Ele te ama. E eu não sei se você consegue se sentir amado por Ele, porque esse filho, a grande dificuldade dele, primeiro, ele sabia que tinha um pai. Como eu sei, você sabe que Deus é teu pai. Mas a dúvida dele era: o pai ainda me ama ou não? E ele só pôde se sentir amado quando ele tomou a decisão de ir para tirar a dúvida, quando ele caminhou de encontro ao pai. Meu querido, minha querida, você que está fora da igreja hoje, você quer saber se o pai te perdoou, se o pai continua te amando? Vem para cá. Vem se sentir amado por Ele. Deixa Deus te pegar de jeito.
E quando a gente é tomado por esse amor, a primeira coisa que a gente desperta nas pessoas, sabe o que é? É inveja. Não dei continuidade no texto, mas a Bíblia fala que esse irmão mais novo, o pródigo, ele tinha um irmão mais velho. E esse irmão mais velho, quando voltou e deu uma olhada e viu o pai festejando um filho que saiu pelo mundo, gastou todo o seu dinheiro, não se importou como o pai estava, não se importou com o que ele havia feito no coração do pai. A primeira coisa que ele faz é criticar. Poxa, eu que trabalho duro, eu que faço tudo para o Senhor nunca sequer matou um bezerro pequenininho para mim. Aí vem seu filho desgarrado. Eu me recordo dos meus tempos de maturidade, pastor Israel, quando eu na igreja sedento, buscando a Deus, chegava um irmãozinho que você sabia que estava com uma vida errada, e de repente o pastor ia orar e a unção descia justamente sobre ele. Eu falava: e aí, Deus? E vem na igreja todo dia, eu oro todo dia, eu leio todo dia, e eu? O senhor não pode fazer isso por mim? E o irmãozinho estava lá. Querido, se prepara, porque muitas pessoas vão sentir inveja de você. Sabe por quê? Tamanha vai ser a unção que Deus vai derramar sobre a sua vida, e vão perguntar: poxa, mas esses dias o cidadão estava afastado da igreja, já vem aqui, pastor, está tocando, pastor está cuidando lá do Kids, pastor está fazendo isso, está fazendo aquilo. Sabe por quê? Encontrou graça aos olhos do Pai. Somente porque encontrou graça aos olhos do Pai. Então se prepara, porque muitas pessoas daqui uns dias vão falar: pastor Israel, mas como? Como que o senhor está pastoreando uma igreja, pastor Israel? Imagina, agora não. E eu que estou há tanto tempo fazendo as coisas aqui? Por que não eu? Era a minha vez. Eu faço tudo, não falta um culto, não faço nada. E aquele filho se revoltou, e o pai explicou para ele: filho, você sempre teve essas coisas aqui. A questão é que você nunca se deu conta daquilo que você tinha. E falando para nós aqui hoje, nós vamos fazer uma grande colheita de vidas, irmãos, eu creio. Vai entrar muitos novos aqui, que a gente vai olhar para eles, e a intensidade da adoração dele aqui no louvor vai ser muito maior do que a nossa. E aí a gente vai falar: Senhor, mas e aí? E vamos ter que ouvir de Deus a mesma coisa: filho, você sempre teve essa liberdade para levantar as mãos e me adorar. Você sempre teve a liberdade para se prostrar. Você sempre teve a liberdade de chorar, filho. Essa casa é tua, filho. Aqui tudo que é meu é teu. Você só não entendeu. É chegado um tempo. Eu creio que é chegado um tempo. Ezequiel, se não me falha, me corrija, pastor, se eu estiver enganado, fala das ovelhas perdidas, das esgarradas, das gordas, Ezequiel 34, que Deus ele fala que se a gente não for atrás, Ele mesmo vai. Deus vai reunir as ovelhas que estão perdidas. Assim como uma das prévias para a volta de Jesus Cristo é o grande êxodo dos judeus de volta ali para Israel. Esses que estão esparramados. Eu não sei se você tem acompanhado os noticiários. Os judeus já estão voltando. Já está havendo uma grande peregrinação dos judeus para a sua terra de novo. Estavam espalhados. Quantos não estão aqui no Brasil? Estão com a mala pronta para voltar para Israel, porque sabe que um grande advento há de vir. Agora eu, por me sentir amado de Deus, eu quero ser o amor dele em pessoas. E eu falei para minha esposa: esses dias foi difícil lá no trabalho, pastor. Quanto problema eu tive naquele trabalho, com aqueles acolhidos, meu Deus do céu, quanta rebeldia. E eu falei para minha esposa: não, amanhã eu chego lá, vou pressionar todo mundo, vou sentar todo mundo. Aí eu me levantava de manhã e orar, e Deus falou: você não aprendeu, meu filho? O verdadeiro amor, ele constrange pessoas. E eu chegava lá, às vezes movido de raiva. Tinha razão de estar com raiva? Claro que eu tinha. Só que eu digo: não estou mais para fazer a minha vontade, faço a vontade do Pai. E chegava lá: vem cá, meu querido,
Por que você está assim? Vem cá. Sem precisar usar muitas palavras, num simples abraço, o amor de Deus invadiu o coração daqueles jovens. Eles começavam a chorar e o dia mudava, ficava diferente. Seja o amor de Deus em pessoa. Não se esqueça, Deus já trocou as suas vestes, já te deu a autoridade, já te deu a direção do que fazer. Agora compete a nós decidirmos, vamos fazer ou não. Compete a você que está me escutando, retornar à casa do Pai ou não. Amém? Feche seus olhos. Pai, que bom é saber, meu Deus, que o Senhor de maneira alguma nos lança fora. Eu quero poder te agradecer, Deus, porque o Senhor nunca desistiu de mim. O Senhor nunca desistiu, Senhor, desde que um dia se chegou ao Senhor. E quantos filhos pródigos hoje, Pai, não estão perdidos aí fora, desejosos, Senhor, estar na Tua casa, porque estão comendo, Senhor, aquilo que eles não deveriam, aqueles que não são agradáveis, Pai. Mas ainda existe a vergonha, ainda existe, Senhor, talvez o orgulho. Pai, a minha oração nesta noite é para que aonde a minha voz for alcançada, onde a minha voz, Pai amado, ela for ouvida, Deus, Pai, que o Teu amor possa trazer constrangimento ao coração dessas pessoas, Pai. E a esses filhos que estão perdidos aí fora, Pai, possam cair em si e possam retornar à Tua casa, Deus. Porque aqui, Senhor amado, eu sei, vão ser recebidos com amor. Vão ser recebidos não apenas com uma honra, mas com dupla honra, Pai querido. Porque o revestimento que o Senhor dará a eles, Deus, será sempre em dobro, Pai. Sei que o Senhor tem uma porção dobrada para cada um deles. Então, Espírito Santo, fala ao coração desse meu irmão, desta minha irmã que está aí desgarrada hoje. Fala, Pai. Enche o coração dela com o Teu amor, Deus, e traga-os de volta para o Teu aprisco. Porque só o Senhor, Pai, é que tem um alimento que sustenta, Deus amado. Sei que o Senhor estará trocando, Pai, a vestimenta de muitos, estará revestindo de autoridade, estará, Senhor, enviando, Pai, esses que estão retornando, para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Senhor, deste meio, desta safra, sairão muitos missionários, Pai, sairão muitas pessoas, Senhor, para cidades vizinhas, começar novos projetos, Pai. Eu creio, Deus amado, eu creio, Senhor amado. Por isso, o Espírito Santo de Deus, faça a Tua obra agora, Pai. Senão as minhas palavras são apenas palavras vazias. Mas quando o Senhor colocou ao meu coração de vir aqui falar, meu Deus amado, sobre isso, é porque o Senhor disse que estaria comigo, Pai. Então que as minhas palavras, Pai, alcance o coração dessa pessoa agora que está me escutando, e que lá o Senhor faça essa obra em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos se colocar de pé, irmãos. O pastor Israel disse que nós não somos mais órfãos. Nós somos filhos. Se o pastor Israel se preocupou com um filho que prendeu ali o braço numa porta, como será que não está o coração do Pai por você hoje? Amém? Vamos orar, irmãos? Levante as suas mãos. Pai, obrigado por mais uma noite, Senhor, de culto, onde tivemos a liberdade de estar aqui na Tua casa, te adorando, te exaltando. E obrigado, Deus amado, uma vez mais por nos fazer se sentir amado por Ti. Nessa noite o Senhor nos tomou e nos amarrou com cordas de amor, Pai, só porque o Senhor não quer que nos afastemos de Ti. Quero poder abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã que nos escuta, Pai, que esteve presente aqui, daqueles que estão aí nos seus lares nos escutando. Que o Teu amor, Senhor, possa enchê-los a cada dia, e que como cartas vivas eles possam se apresentar ao mundo, dizendo que só Jesus Cristo é o Senhor, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Que o amor, esse amor que nos constrange, o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as mais ricas e doces consolações do Espírito Santo, Pai, sejam com todos aqueles
que em Ti creio. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Uma semana de vitória, uma semana de bênçãos e uma semana de muito amor. Em nome de Cristo Jesus.